Futebol é um jogo altamente circunstancial. E a gente sempre fala isso aqui, né? Se sai um gol com 1 minuto, 2 minutos, 5, até 10 minutos do primeiro tempo, invariavelmente isso causa um impacto, porque todos os times entram para participar de um jogo desse, de alto nível, com plano A, com plano B, com plano C, de dinâmica de jogo, de estratégia de jogo. Só que dificilmente os times conseguem, à medida que tem que colocar o plano B em ação, que é quando sofrem um gol, conseguem se rearrumar rapidamente. Isso demora um tempo. O diferencial para mim ontem, e aí acho que os lances específicos dos gols já foram explicados pelo Prates, o diferencial foi que o Flamengo em nenhum momento tirou o pé do acelerador. Eu falei isso na transmissão do Futebol Globo CBN e repito aqui. O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque para mim, próximo da perfeição, com um percentual de aproveitamento de passes de 96%, um primeiro tempo com 6 finalizações, todas no gol, defendido pelo goleiro Cássio, nenhum chute para fora. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola. Eu até brinquei dizendo que, de repente, essa atuação de ontem poderia ser gravada e apresentada em aula de doutorado, de como se joga futebol. Claro que tem como elemento a contribuir para isso a fragilidade do Corinthians, em especial no meio-campo, né? Cantígio, Gabriel e Rony estavam atônitos, não conseguiram ser importantes construtivamente e foram muito mal defensivamente. Tanto que 2 deles não voltam para o segundo tempo, né? O Silvinho começa o segundo tempo sem o Cantígio, aliás, sem o Gabriel e sem o Rony, e coloca o Xavier e o Vitinho, colocando um homem mais de marcação para poder dar uma equilibrada e um outro mais de velocidade na condução. Fez uma tentativa de mudar a cara do jogo. A essa altura, 3-0 Flamengo, para mim o jogo foi liquidado no primeiro tempo. Eu não consegui enxergar no Corinthians capacidade, potencial para mudar essa situação no segundo tempo. É evidente que o Renato fala sobre, responde a pergunta se foi algo proposital ou se foi algo circunstancial. Olha, o torcedor do Flamengo ontem nas redes sociais estava em êxtase quando terminou o primeiro tempo, né? Imaginou, vem aí mais uma goleada. Meteu 6 no ABC, meteu 4 no Defensa, 5 no São Paulo, 5 no Bahia. Vai ser mais uma goleada hoje. E não é assim, o futebol não vai ser assim sempre. E o ponto fora da curva ontem nem foi a atuação do Flamengo ofensivamente, embora ela tenha sido de excelência. O ponto fora da curva, para mim, foi a fragilidade do Corinthians. A gente entende, penso que os companheiros concordam comigo, que um aspecto importante do Corinthians é a solidez da sua linha defensiva, até calcada na experiência de jogadores como Fagner, Gil, Fábio Santos, Cássio. E o Corinthians estava muito frágil e muito tonto mediante a dinâmica intensa de jogo que o Flamengo impôs. Intensidade, imponência, imposição, qualidade, inteligência de deslocamento. Praticamente todos os quesitos que envolvem efetivamente a leitura de um jogo, construtivamente falando, o Flamengo conseguiu executar de maneira plena no primeiro tempo. E aí construiu o placar de 3-0. É uma coisa rara no futebol, mas acontece às vezes. Nós vimos ontem um time se impondo sobre o outro, sobre todos os aspectos. E essa imposição, para mim, tem muito de um jogador, que talvez não tenha aparecido tanto assim para o torcedor ontem, porque normalmente ele é mais notado quando ele faz gol, mas a movimentação dele ontem quebrou a expectativa do Silvinho, me refiro, claro, ao Gabigol. Observe o mapa de calor do jogador que supostamente era para ser a figura mais ofensiva do Flamengo. O que ele menos fez foi ficar na grande área. Ele praticamente não jogou como centroavante. Ele praticamente não foi um jogador de último terço. Ele veio até a linha de meio campo ajudar na construção ao William Arão e ao Diego, que fizeram partidas ótimas. Também pelo lado direito, o Flamengo conseguiu dialogar muito bem o Gabigol com o Everton Ribeiro, que fez uma excelente partida, para mim foi o craque do jogo. E o Isla, o Flamengo foi muito volumoso em termos ofensivos pelo lado direito, e esse volume se deve muito a essa movimentação. A sensação que eu tenho, não sei se os companheiros vão concordar, é que o Silvinho e o time do Corinthians não esperavam esse comportamento do Gabigol. Imaginavam o Gabigol um pouco mais estático e menos participativo do jogo como um todo. Ele acabou surpreendendo a todo mundo, e essa movimentação com o mapa de calor muito concentrado na meia direita acabou, para mim, fazendo toda a diferença tática, afora, repito, a imponência técnica. E só para fechar da minha parte, uma observação, até para efeitos comparativos, Renato Gaúcho chegou como gestor de elenco. Isso já é consenso. Todo mundo fala isso, os próprios jogadores dizem isso nas suas entrevistas. Ele pega um elenco com problemas de ordem motivacional e consegue recuperar o astral, com a sua dinâmica, com a sua didática, com o jeito como ele conduz a rotina de trabalho, muito papo, nem sempre muito treino, só quando é bem necessário. E aí o crescimento do quarteto ofensivo do Flamengo é traduzido em números.
desde que o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo. 6 jogos. De Arrascaeta tem 2 gols e 6 assistências. Gabigol tem 5 gols e 2 assistências. Bruno Henrique, 5 gols e 1 assistência. Everton Ribeiro, 1 gol e 3 assistências. Esse quarteto está voando, como se diz na gíria do futebol, e se esse quarteto continuar voando, eu repito o que falei aqui semana passada, o Flamengo é imparável.